21 séculos, 266 papas, né? E aí eu quero só destacar alguns elementos assim interessantes, né? Até para que você possa redescobrir, né, a beleza da nossa igreja, né? As raízes, os fundamentos, evidentemente, tudo isso voltados para a pessoa de Jesus Cristo. E a partir de Jesus e da fé em Jesus, uma história riquíssima, feita de embates, de combates, de muita luta, mas sobretudo de muita perseverança, né, de muito testemunho também de amor a Jesus Cristo e à igreja. Os primeiros séculos, os 4 primeiros papas, eles estão lá no primeiro século, né? Pedro, Lino, Cleto ou Anacleto e Clemente, né? Inclusive a gente reza numa oração eucarística, né? Os primeiros 4 papas, Pedro, Lino, Anacleto ou Cleto e Clemente. Olha, no segundo século, nós já tivemos 11 papas, momento de alguns conflitos na formação da Igreja Católica, né? E aqui nós vamos ter do papa chamado Evaristo, ele assume no comecinho do segundo século, até o papa chamado Zeferino. Você sabia que tinha um papa que chamasse Zeferino? É um nome bem diferente, né? Depois, no terceiro século, olha que coisa interessante, nós já vamos ter 15 papas. Né? Isso porque falece, já é eleito mais idoso. E a novidade do terceiro século, Cidinha, é que aparece pela primeira vez na história da igreja os antipapas. Quer dizer, papas que são eleitos, né, em oposição a um outro. E os 2 primeiros antipapas é Hipólito, 217, e Novaciano, 251. Então aqui mostra o quê? Os conflitos que ocorreram, né, na escolha dos papas. Nunca foi uma coisa muito simples, e não é mesmo. Aliás, é a escolha do líder da igreja, né? Só uma pergunta, padre. Nessa escolha dos antipapas, já desde o início da igreja já se realizavam conclaves como se realiza hoje? Ou era uma outra forma de escolher o papa? Não, era uma outra forma. No começo, o que nós tínhamos? Nós tínhamos em Roma a eleição do papa, geralmente pelo clero de Roma, né? Os diáconos, inclusive muitos papas, eles eram diáconos, né? Não eram sacerdotes. Eram diáconos que daí eram eleito papa, né? E depois eles também tinham que ser ordenados presbítero e bispo, né? Mas há um papel muito bonito dos diáconos, e muitos dos papas que foram eleitos pelo clero de Roma, diáconos e presbíteros, eles eram diáconos. O que acontece aqui, Cidinha, com o antipapa? Então, um grupo do clero de Roma, e depois teve um determinado momento da história que até os cidadãos romanos tinha preferência por um padre, ou por um diácono, ou por um bispo. Aí era eleito aquele lá. Um outro grupo que não aceitava, elegia um outro. Então, nós tínhamos um papa oficialmente eleito por maioria, e nós tínhamos um outro que era eleito por um grupo resistente. Claro que, geralmente, o antipapa não é que ele era contra o papa, ou que ele era um herege, ou que ele era uma pessoa do mal. Não. Ele era simplesmente um outro diácono, padre ou bispo de um outro grupo, né? A Igreja Católica, ela sempre cultivou muito a unidade na diversidade. Então nós tínhamos, né, e sobretudo nesse momento aqui, as controvérsias em relação à própria doutrina da igreja, né? Depois entraram interesses, inclusive políticos, que fizeram com que não havia aceitação do Papa eleito pelo clero de Roma, ou pelo grupo dos diáconos, pelo grupo dos presbíteros, né? Pelos cidadãos romanos. Então, é por isso que entra na história esse período dos antipapas. E aí essa questão política foi tão forte que chegou a ultrapassar país, porque houve uma época em que o papado, a sede dele foi em Avignon, na França. Isso. Então ele até saiu de Roma ainda, e ali também ficaram com 2 papas na igreja? Sim, para você ver como que isso, essa questão da eleição do Papa, a interferência da sociedade, a interferência dos governantes, dos príncipes, dos reis,
chegou ao ponto de, em algumas ocasiões, o Papa ser expulso de Roma, né? E aí, é claro, quando ele era expulso, aí nós tínhamos um outro Papa que assumia, mas esse se tornava um antipapa, né? Então, um dos problemas que existe na história do papado foi justamente a questão das influências externas na eleição do Papa, pelos mais variados interesses políticos, econômicos, sociais. Por isso que chegou num determinado momento, na Idade Média, que o povo de Roma, aliás, teve um conclave que demorou 3 anos. Não se conseguia chegar num acordo, não se chegava num consenso. E o povo de Roma precisava de um bispo de Roma. 3 anos? 3 anos. E esse período ficou sem Papa, a ficou igreja? vacante. Por causa disso, e por causa da influência dos príncipes, dos reis, apareceu essa ideia do conclave. O que é o conclave? Conchave. Como não saía o Papa, o povo de Roma e o clero, né, fechou os que tinham a missão de eleger o Papa, eles ficaram lá, enquanto vocês não escolheram o Papa, nós não vamos abrir a sala. Conchave, conclave. Elegeram rapidinho, hein? E daí a sede, a fome, né? Mas o objetivo hoje é outro, é diminuir ao máximo a interferência externa, né? Para que a eleição ela seja na presença de Deus e com o mínimo possível de influência. Não dá para dizer que não tem influência nenhuma. Os cardeais, eles conversam, né, entre eles, né, eles trocam ideias, né, mas interferência, por exemplo, de algum presidente, de algum rei, de algum príncipe, né, de algum interesse econômico, se evita ao máximo, né? É uma eleição muito curiosa, né, chama muita atenção. Agora, tudo isso foi construído a partir da superação de todos esses problemas que a gente tem na história da igreja, né? Nós tivemos casos de papas, né, que foram assassinados, né? Foram envenenados. Você citou o caso do Papa que foi expulso da sede de Roma, né? É o lado humano da igreja, né, que a gente precisa conhecer, e eu acho sempre uma coisa bonita. Apesar de tudo isso, nós estamos aqui, né? O Espírito Santo que guia a igreja, né? Aqui eu trago algumas ideias também, tudo isso com o objetivo de ajudar você a amar mais ainda a nossa igreja, né? A gente ama porque conhece, né? Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Por 12 vezes ocorreram, Cidinha, 2 conclaves num só ano. 2 conclaves, 2 escolhas de Papa num ano só. A primeira foi em 708 para eleger o Papa Constantino I, que sucedeu o Papa Sicínio. Olha outro nome curioso. E a última foi em 78. 78 nós tivemos, foi o ano de 3 papas, né? Essa eu me lembro, já era minha época. Papa Paulo VI, depois assumiu. Posso falar? Essa eu vou falar, porque eu vivi essa situação na época, né? Acompanhando. Aí foi eleito o Papa João Paulo I, e foi um dos papados mais curtos da história, se não o mais curto, que não durou um mês. E ele adoeceu, 33 dias, adoeceu. Então, naquela época, 78, eu tinha 20 anos. E a mídia já falava muito, então era muito assustador aquilo. Nossa, mas se o Espírito Santo conduz a igreja para escolher o Papa, e o Papa dura um mês, então será que foi uma escolha errada? Mas só que aí depois, entendendo melhor que o Papa João Paulo I, em tão pouco tempo, mas ele rompeu com algumas estruturas também do Vaticano, né? Até aquela pompa toda que os padres tinham de ser apresentado num trono, ele abriu mão disso para começar aquela aparição na sacada, como nós vemos hoje. Olha como é bom viver, como é bom ter 60 anos, padre. Algum pouco da história mesmo. A gente vivenciou já. Eu estou aqui aproveitando para vislumbrar esse momento bonito, 78. Bonito, né? Exato. O Papa João Paulo I ficou conhecido pelo sorriso. Era muito carismático, muito sorridente. Foi muito bonito depois do Papa Paulo VI, o santo, né? São Paulo VI, mas que ele era um Papa mais sisudo, era um intelectual, que conduziu com bravura o Concílio Ecumênico Vaticano II, né?
Aí, o Papa João Paulo I, ele trouxe uma leveza, durou apenas 33 dias, mas ainda não foi, viu, Cidinha, o pontificado mais curto. O mais curto da história da Igreja é o Papa Estevão I, 4 dias. Nossa. Em 752. 4 dias só. Depois o Urbano VII, 12 dias. E aí João Paulo I, 33 dias. Esses com o papado curto foi por falecimento também ou por falecimento? Falecimento. Né? E é uma coisa interessante, quando eu medito sobre isso, e você falou uma coisa muito interessante, né? Que de fato a mídia deve ter levantado, né, os estudiosos, como é que o Espírito Santo escolhe um Papa para durar 33 dias? A lógica de Deus é diferente da nossa, né? É por isso que quando a gente, por exemplo, fala da defesa da vida no ventre da mãe, começou ali o processo de desenvolvimento do embrião e do feto, tem o mesmo valor de uma pessoa com 100 anos. Né? É outra lógica. Né? Então, o Papa ter ficado 33 dias, nós estamos falando dele aqui, inclusive recordando, né, disso que você está dizendo, esse lado mais leve que ele trouxe ao próprio papado, que deu condições para João Paulo II já ser um Papa diferente. E esses aqui, mesmo que ficaram poucos dias, mas cumpriram a sua missão. Mas eu queria falar, Cidinha, dos que ficaram mais tempo. Agora vamos lá então. Porque aqui nós temos, enquanto Estevão I ficou 4 dias, Pio IX, 31 anos e 8 meses. O mais longo. Depois de Pedro, é o mais longo. Pio IX. 31 anos. Depois dele, olha, São João Paulo II, 26 anos e 7 meses. E depois, Leão XIII, 25 anos e 3 meses. Aliás, Leão XIII morreu com mais de 90 anos. Né? É o Papa das encíclicas sociais. Tem uma historinha que contam, só para a gente distrair um pouquinho, né? O nosso programa também para levar de um modo alegre, né, a história, para você poder, inclusive, acessar as informações. Hoje tem tantos meios, né, para a gente conhecer melhor a história da nossa igreja. O Papa Leão XIII é muito idoso, já com bastante limitações, né, e os cardeais preocupados, né, porque o Papa, se ele não renuncia, ele permanece no trono de Pedro enquanto ele está lúcido. E aí a história que se conta é que alguns padres, alguns cardeais, secretários, ao invés de saudá-lo com sua santidade, diziam sua eternidade. Porque o Papa, olha, foi firme. Foi quase eterno mesmo. São 25 anos e 3 meses. Mas então, Leão XIII ainda foi superado já por São João Paulo II, 26 anos e 7 meses, né? E o Pio IX, depois de Pedro, que mais ficou, 31 anos e 8 meses, de 1846 a 1878. Bom, padre, são muitas curiosidades, até porque falar em dois milênios de história, teríamos ainda assunto para muitos outros programas. Mas, infelizmente, temos que encerrar, nosso tempo está terminando. Agora, uma síntese final aí, padre. Ao celebrarmos o Dia do Papa, dessa história tão bonita que parte dela pudemos resgatar nesse programa, o que fica para aqueles que nos acompanham agora de como aprender e como valorizar mais a igreja e principalmente essa figura que vem lá desde Pedro, instituído por Jesus, até o Papa Francisco hoje, com essa missão tão importante de pastorear o imenso rebanho da Igreja Católica, como que os nossos queridos telespectadores têm que valorizar essa figura com aquilo que realmente é da essência dessa missão que lhe foi dada, e uma missão tão nobre. Então, eu penso que quando nós celebramos todos os anos, né, no dia 29 de junho, solenemente, os apóstolos Pedro e Paulo, e com essa solenidade o dia do Papa, nós mostramos que somos membros de uma igreja que tem raízes profundas, né? Não somos uma igreja inventada, né, e sem profundidade. Quando nós remontamos a Pedro, nós estamos próximos de Jesus, né? Foi o apóstolo escolhido por Jesus para começar a sua igreja, né? E hoje o Papa Francisco. Então o Papa é um sinal de unidade, de comunhão, e que exerce com muita simplicidade o primado da caridade na igreja, né?
simplicidade, você usou a palavra essência, né? Que está justamente na essência desse ministério, né? Profundamente marcado pela perseverança na confiança em Jesus Cristo. Então, fidelidade. Uma igreja que é fiel a Jesus e é fiel aos desafios de cada tempo.